Olá, meu povo, vamos chegando para mais uma hoje. Boa noite. Vamos que vamos. Beste Chapéu, Charlene Lorenzo, Bonfim, Contabilidade representando. Vamos entrando aí. Vamos lá, Charles. Valde, Net, sei lá, Thaís Pucena, Eida, Grupo Exata. Minha gratidão, Janaína, vamos lá. Chegando aí, 42. Boa noite, Lígia. Boa noite, 15 pessoas que entrou de vez. Núbia, Janaína, vamos lá. Gina, Jeane, Juliana, mais 10. Andréa, Dequinha, Cleidineia, diretamente de Dias Dávila. Jade, Neutar 12, Nova Rota Seguros, minha gratidão. Daniela, Paula, Nilza, 67 pessoas. Cadê a Agina? Agina, né? Simone, Débora Pinho, sempre colada, valeu, Del. Paloma, Vânia, T7, Shelly, Valbrito, Georgina de Feira de Santana, 92 pessoas. Edjane, Pati, do Bolo, Miriam, Paripe, Vânia. Cara de Nico, a gaiatice, viu, Janaína? Fecha a cara. Preta Mari, Nessa, Diego, Marinalva, Cleide do Cabelo, vamos lá. Thaís, Adileuza, 115 pessoas, 21 aí 1. Uns 3 minutinhos aí a gente entra. Senhor do Bonfim. Quem está aí além de Salvador? Quais são as cidades que estão sendo representadas hoje? Lívia, Tânia, Noêmia, Maurício, Rosa, Sandra, Carmen, Gabi, Arlinda Fiuza, pronto, falei você hoje. Ricardo, William, Feira de Santana, Conceição de Jacuípe, Lauro de Freitas, Larissa, Pojuca, Candeias, Camaçari, Feira, 138 pessoas, Camaçari também. Jailma, Feira de Santana, primeira vez, obrigado, Dona Binha. Teofilândia, Boa Terra. São Sebastião do Passé, Cleidinéia, Dias Dávila, sei, viu? Coité, Miriam, de Rio de Janeiro? Tá no Rio, Elora? Não sabia, não. Valeu. Salvador, Irará, sim. 21 e 2. Vamos lá. Uru, não sei onde é esse lugar, não, mas tudo bem. Resenha. Feira de Santana, Lauro, Salvador, Porto Seguro, Salvador, Núbia, da Pós, Arembepe, 158 pessoas pintadas. Pintadas fica perto de onde, Nanda? Que eu não estou lembrando. Salvador. Hoje sem letras brancas na blusa. Não, mas é isso mesmo. Não vou usar blusa branca justamente por causa da letra branca. Eu tenho que usar blusa escura. Dias Dávila, Maceió, Nathalie, diretamente de Maceió, Lagoas, advogada, futura. Esqueci, se vai ser juíza, eu esqueci. Teofilândia. Desativar os comentários daqui a pouco. Quando eu começar a falar, a gente desativa os comentários, tá? Aí quando for na hora da dúvida, a gente abre de novo. É só o pessoal, né, dar uma moral, representar Salvador, desculpa, passou alguém aí, Camaçari, Parnamirim, Rio Grande do Norte, olha. Ah, perto de Pirá. Pirá, passei lá esses dias, perto do Bravo, Serra Preta. Jururu é onde? Pois é, Charlene, também não entendi. Camaçari, Candeias, Helena, Salvador. 21 e 4, 1 minuto a gente começa. 21 e 5 eu desabilito os comentários e a gente segue o passo. Feira de Santana, GM Passos Contabilidade. Qualidade de imagem está oscilando, deve ser sua internet. Salvador, isso, justo. Salvador, obrigada. 21 e 4, 178 pessoas. Vou desativar os comentários daqui a pouquinho. Serrinha, Feira, 1 minuto para desativar os comentários. Quem tiver que falar de onde é, fala logo agora. Viu?
Camaçari, Conceição do Coité. Boa noite, Vânia. Coloca os óculos, pois é. Serrinha, boa tarde. Já fiz alguns cursos lá, viu? Olá, Cíntia, vamos lá. Camaçari, Thay. 21 e 5. Gente, estou desativando os comentários agora. E pra gente começar o conteúdo. Quando a gente for tirar dúvidas, a gente abre de novo para os comentários, beleza? Até daqui a pouco. Pronto, comentários desativados. Vamos começar a nossa quarta live aí da sequência. Provavelmente a gente faça 6, tá? E hoje vai ter uma surpresinha no final, me lembrem do sorteio. Hoje tem. E terça-feira também vai ter um convidado especial na live. Eu não vou falar agora o que é não, mas vai ter um convidado especial na terça-feira. Deixa eu mexer aqui um pouquinho só na posição. Aí. Gente, Gilmar Mendes, tá? Contador, especialista na área trabalhista e previdenciária, especialista na área tributária, instrutor da Faculdade Dom Pedro, coordenador de pós da Dom Pedro também, empresário contábil, instrutor e conselheiro do CRC, instrutor do SESCAP para os novos, né, que não me conhecem ainda, mas minha vida tem sido muito mais instrutor do que de contador propriamente dita. Bom, agradecer a presença de todos, 213 pessoas agora aí em tempo real que dispuseram do seu tempo em troca de conhecimento, em troca de estar atualizado, em troca de informação, em troca de ser um diferencial no mercado de trabalho. Parabéns a vocês, minha gratidão mesmo, tá? Hoje, né, a gente vai falar sobre 3 temas, dentre cerca de 12 temas que a MP trouxe e outros também que já existia na CLT, não é? Agradecer também aí a Nova Rota pela grande parceria em todas essas lives e também a Exata Medicina e Segurança do Trabalho. A MP 927 ela trouxe algumas regras temporárias, né, no que diz respeito a enfrentamento aí da pandemia do Covid-19, né? Outras opções, vamos dizer assim, já existiam na CLT. Então, a MP, junto com a CLT, trouxe lá a possibilidade de teletrabalho, de férias. O teletrabalho foi tema da nossa segunda live. Férias e antecipação de feriados foi da nossa terceira live, que foi realizada ontem. E hoje, o nosso tema é banco de horas, suspensão de exigências de segurança e saúde do trabalho e redução salarial. Aí, na segunda-feira, a gente vai trazer mais 3 temas e na terça-feira a gente finaliza com mais 3 temas, né? Tudo da MP junto com a CLT. E aí, se tiver novidades daqui para lá, como está previsto aí sair a nova MP da suspensão do contrato, pode ser que saia hoje, pode ser que saia domingo, pode ser que saia segunda, a gente faz de repente uma edição extra ou coloca uma live lá no final sobre esse tema. E depois a gente continua com outros temas. Eu estou pensando em fazer um de verde e amarelo, fazer um de reforma previdenciária, e a gente vai seguindo, e depois eu estou com outros projetos aí para fazer para vocês aí também em formato de live, mas vamos por parte, né? Bom, hoje 3 temas, né? Banco de horas, suspensão de exigência de SST e redução salarial. Vamos começar aqui com o banco de horas, né? O banco de horas, ele está regulamentado lá no artigo 59 da CLT, e é bom também lembrar do artigo 601A da CLT, que trata lá do negociado sobre o legislado, né, que dá certos poderes, vamos dizer assim, ao sindicato para negociar certos itens em substituição ao que está na CLT, né, o que está legislado. E aí veio a MP 927, artigo 14, e estabeleceu alguns critérios diferenciados para banco de horas, não é? Bom, na CLT já existia a previsão legal do banco de horas mensal, artigo 59, parágrafo 6º, que é aquele que a hora deveria ser compensada no próprio mês, não é? Poderia ser aplicada mediante acordo individual ou até tácito, muito utilizado em período de carnaval, Natal, feriadão, curto período de tempo, né? Pouca necessidade. Então, não se aplicaria muito ao nosso caso atual.
No parágrafo 5º do mesmo artigo 59, tem também a previsão do banco de horas semestral, que as horas devem ser compensadas em até 6 meses. Essa depende de acordo individual escrito, tá? E aí é bom ver a questão da limitação da quantidade de horas, assim como no banco de horas anual, que está no parágrafo 2º do artigo 59. Esse depende de acordo com a convenção coletiva. Isso aí que eu falei agora independe de MP, já era previsto na CLT. Então chegou a MP 927, lembrando que a MP é uma regra transitória, temporária, aplicável ao período de calamidade, aplicável a esse período aí de pandemia do corona, tá? Bom, lembrando que o banco de horas é uma forma de interrupção contratual, não é de suspensão do contrato. Durante o banco de hora, paga-se o salário ao trabalhador, tá? 250 pessoas, legal. Bom, uma das novidades é que esse banco pode ser positivo ou negativo, né? Eu digo novidade porque não era comum a gente ter banco de horas negativo, né? Geralmente ele é positivo e depois é dado em folga. Mas a MP traz essa possibilidade de tanto o trabalhador ter horas na empresa, quanto ele ficar devendo horas ao empregador. Mas aí traz alguns riscos, né, que a gente vai falar aqui no decorrer desse tema. Bom, ele deve ser feito mediante acordo coletivo ou individual formal, então ele não pode ser tácito, né, não pode ser verbal, tem que formalizar por escrito, né, esse acordo de forma coletiva ou individual. E o pagamento das horas mediante a prorrogação da jornada em até 2 horas diárias, que já estava previsto lá na CLT, desde que a jornada diária não exceda 10 horas. Ou seja, é plenamente aplicável a quem trabalha 4 horas, né, podendo passar a fazer 6 horas podendo fazer 8 horas para fazer até 10. Lembrando daquelas jornadas especiais que tem a regrinha lá da CLT já. Mas um trabalhador comum, vamos dizer assim, que trabalha 8 horas por dia, ele vai poder pagar essas horas negativas em até 2 horas diárias, tá? Claro, não podendo exceder às 10 horas por dia de trabalho. E essa compensação deve ocorrer em até 16 meses contados da data do encerramento do estado de calamidade. Então, quando o governo declarar que passou esse estado de calamidade, começa a contar os 18 meses que o trabalhador tem para pagar essas horas que ele ficou em casa recebendo o salário e foi contabilizado como horas negativas no seu banco. Bom, a empresa que define quando ele vai pagar, né? A compensação poderá ser determinada, é uma possibilidade, ser determinada pelo empregador, né? Independente de convenção coletiva, acordo coletivo ou ainda acordo individual de trabalho. O empregador poderá soar mais como uma empresa que define, né? Vamos ser sinceros. Bom, fazer uma continha básica aqui para a gente, tá? Lembrando que pela MP 905 de 2019, a compensação é basicamente 1 para 1. Então ele vai ficar devendo agora e depois vai bater de forma igual quando ele trabalhar mais, né? Ele vai folgar agora e depois não vai ter 1 hora considerando como 2, né? Mesmo que essa hora seja paga depois num feriado, caso ele trabalhe, né? Que aí é como se fosse uma espécie de compensação. Bom, fazer uma continha rápida, gente. O trabalhador que desempenha atividade de segunda a sexta, né, 8 horas por dia, ele pode compensar aí 2 horas diárias, né? Quem trabalha de segunda a sexta, regra geral, trabalha 22 dias no mês. Vamos considerar 20 dias, que às vezes tem feriado e tal. Ele fazendo aí durante 20 dias, 2 horas por dia, ele vai fechar 40 horas no mês, né? A MP permite que essa jornada, esse banco de horas, seja compensado por até 18 meses após o estado de calamidade. Então, imagina se ele trabalhar todos os dias aí, praticamente todos os dias, não é? Durante 20 dias, 40 horas no mês, vezes 18 meses, daria aí 720 horas.
720 horas dá aproximadamente aí 16 semanas aproximadamente, que dá aí bem perto de 4 meses. Ou seja, eu estou dizendo que se o empregador quiser, ele pode deixar o trabalhador 4 meses em banco de horas e depois compensar isso em 18 meses após aí o encerramento do estado de pandemia. Calma, eu não estou dizendo faça isso, pelo amor de Deus. Pelo contrário, tá? A minha primeira dica é o teletrabalho. Minha segunda dica é férias. Minha terceira dica, férias antecipadas. Minha quarta dica, usar a antecipação de feriados. Minha quinta dica, de repente, é o banco de horas. Mas você não vai dizer, você vai ficar 4 meses. Não, calma. Usa as demais opções primeiro e o banco de horas deixa aí para depois. Não vou dizer que é para o último caso, porque tem outras opções ainda. Mas você pode 5 dias, 10 dias, não é de forma, claro, controlada. Porque não adianta você dar 3, 4 meses agora se você não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. A gente acredite muito que seja uma coisa breve. Mas eu estou fazendo só a questão da continha, não é? Que dá para fazer. Aí pode vir a seguinte pergunta. E se ele for demitido antes de pagar essas horas? Eu posso descontar as horas negativas? Gente, tema polêmico. Eu, particularmente, não recomendo descontar. Tá? E se descontar, você não vai descontar como falta. Porque, de fato, não foi uma falta injustificada, com DSR, que causa impacto lá nas férias, a depender do 13º. Se for descontar, que eu não recomendo, pois o risco é grande, né? Desconte como horas negativas. Embora eu, particularmente, não recomendo descontar. Ah, Gilmar, então eu faço o quê? O banco de horas não deve ser utilizado como primeira opção. Deve ser utilizado lá, depois de esgotada a possibilidade de teletrabalho, já ter dado férias de 1 mês, férias de mais 1 mês, se for o caso, férias antecipadas, já ter utilizado lá os 3, 4, 5 dias de feriado, e depois você vai dando banco de horas aí 1 semana, outra semana, enquanto normaliza o estado aí de pandemia, tá? Então não dê uma grande quantidade, senão depois você pode não querer, você pode ter que, entre aspas, como empregador, perder isso, ou querer descontar e correr o risco de ser obrigado a pagar o trabalhador, tá? Vamos lá. Tem direito ao vale transporte? Pode ser que surja essa pergunta. Não, ele não está indo trabalhar, não está se deslocando, não é, para o local de trabalho. E vale alimentação, vale refeição? Entendo também que não, porque ele não está trabalhando. É diferente do teletrabalho, que ele está trabalhando em casa. Não é? No banco de horas eu pago o salário e ele fica devendo as horas. Desconto de INSS normalmente, FGTS paga normalmente, imposto de renda e tal. Mas eu entendo que não tem direito ao vale transporte, nem vale refeição alimentação no regime de banco de horas, diferente de teletrabalho, tá? Bom, daqui a pouquinho eu abro para dúvida, eu vou concluir logo os 3 temas para dar para a gente estar conversando, interagindo com vocês, tá? Agradecer novamente aí a grande parceria com a Nova Rota Seguros Empresariais, fazendo diferencial aí no mercado de seguro, não é? Colocando essa live à disposição de vocês também. Não vi nenhuma empresa do ramo fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de parceria. Assim como a Exata também, Segurança e Medicina do Trabalho, que entrou aqui como parceira nessa sequência de lives aí dessa semana, e semana que vem tem mais aí pra gente, tá? Bom, próximo tema, suspensão de exigências de saúde e segurança do trabalho. MP 927, artigos 15 a 17. Bom, lembrando que no artigo 168 da CLT, ele já traz lá a questão da obrigatoriedade dos exames, né? Admissional, demissional e periódicos. E fala lá também exames complementares, tal, que seria o caso de exame de retorno, exame de mudança de função, dentre outros. O que é que a MP trouxe como novidade, né? Ela suspende a obrigatoriedade de exames médicos ocupacionais, sejam eles clínicos ou complementares, com exceção do demissional.
Então ela suspende os demais exames, mas o demissional deve ser feito normalmente. E qual prazo? Continua os 10 dias corridos da data de rescisão, tá? E aí, exame demissional, aliás, qualquer exame de medicina, de saúde, segurança do trabalho, a gente recomenda a Exata, fazer um pouquinho de mexão pelo certo, né? Então, a Exata, por sinal, semana que vem em funcionamento, segunda, quarta e sexta. Então, se tem alguém para desligar, corre lá, entre em contato com a Exata, diz que assistiu na live aqui, fala com o pessoal lá, apreciam, bacana, vão dar desconto inclusive, viu? Então, Clínica Exata lá para fazer a questão demissional. Bom, prazo de 10 dias é o prazo demissional. Beleza, tem alguma forma, né, de não ser feito demissional? Tem. Caso o último exame ocupacional tenha ocorrido há menos de 180 dias. Então, se foi feito algum outro exame médico ocupacional há menos de 180 dias, como, por exemplo, periódico, algum exame de retorno, né, ou de troca de função, ou até o próprio admissional, você pode ser dispensado de fazer o demissional. Os admissionais, periódicos, retorno e mudança de função que estão suspensos durante o período de pandemia, devem ser feitos em até 60 dias o encerramento do estado de calamidade. Então, o governo definiu que cessa o estado de calamidade, você em até 60 dias deve fazer os exames admissional, periódico, retorno e mudança de função ou qualquer outro, beleza? Exceto se o médico coordenador do PCMSO indicar que não fazer esse exame imediatamente representa risco para a saúde do trabalhador. Se o coordenador não citar isso, esses exames, exceto demissional, podem ser feitos em até 60 dias do encerramento do estado de calamidade que estamos vivendo. Beleza? Exames. Em relação aos treinamentos periódicos e eventuais, aqueles previstos nas normas de saúde e segurança, naquelas NRs de saúde e segurança, eles estão suspensos e podem ser realizados em até 90 dias do encerramento da calamidade, do estado de calamidade. Outra possibilidade é, durante o estado de calamidade, você realizar esse treinamento na modalidade à distância, em modalidade EAD. Aí cabe ao empregador observar aí os conteúdos práticos para garantir que as atividades sejam executadas com a devida segurança, tá? Em relação à CIPA, ele fala lá que as CIPA poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Então, essas foram as mudanças da MP 927 em relação à saúde e segurança do trabalho, a suspensão de exigências. 21 e 23, 266 pessoas, que legal, que massa. Essas lives estão estouradas. Aqui está dando mais gente, tirando a DCM Neto, que dá mais gente a nossa. Aqui em Salvador, aqui na Bahia. Bom, vamos seguindo, né? Nova Rota, mais uma vez, super recomendo. Sigam lá a página Nova Rota, gente. Tem muita novidade, muita coisa interessante. Seguros de qualidade. Redução salarial, último tema para a gente abrir vocês para dúvidas. A ideia é 21 e 30, 21 e 35. A gente deixar aí mais 20 minutos, 25 para dúvidas, tá? Bom, redução salarial, artigo 503 da CLT. Gilmar, posso reduzir o salário? Cadê a MP da suspensão? Ou cadê a MP que estava dizendo que ia poder reduzir o salário em 50%? Essa MP não saiu de redução de salário em 50%. Mas, na CLT, já existia previsão legal da redução salarial dos trabalhadores. Então, independente de MP, só reforçando o que eu falei ontem, a MP ele traz opções, não significa que sejam as únicas, tá? Ela não diz, é apenas isso. Inclusive lá ele fala, dentre outras. Então, existem outras possibilidades que não estão na MP, mas que o empregador também pode adotar, tá? Então, a redução salarial está lá no artigo 503 da CLT, porém, né, vamos ver o que diz o 501
o 501, ele vem dar o conceito de força maior. Né? A redução salarial é possível em caso de força maior. Mas o que é força maior? É aquele acontecimento, qualquer acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e que para a realização deste evento a empresa não concorreu, nem de forma direta nem de forma indireta, ou seja, se aplica perfeitamente ao momento atual. Né? O empregador ele não concorreu, não participou, não fez parte, não ajudou de forma alguma essa proliferação, essa chegada, esse estado de calamidade que estamos vivendo. Então, é uma situação de força maior? É, perfeitamente, isso é indiscutível, que é uma situação de força maior. Mas e aí, só por ser força maior, já posso reduzir o salário? Vamos ver, né? Então, o 501 ele vem dar o conceito de força maior, que é um estado de força maior, e isso é indiscutível. No artigo 503, ele vem dizer que, né, que nos casos de força maior, ou prejuízos devidamente comprovados, ou seja, aplica-se a possibilidade do empregador reduzir de forma temporária, enquanto durar esse estado, né, os salários e, claro, né, automaticamente carga horária em até 25%. Tá? Ok, Gilmar, já posso reduzir? Calma, deixa a gente concluir. Não vai de vez, vá pela muita hora nessa calma. A troca foi de propósito, tá? Então, reduzir temporariamente, estado de calamidade, os salários em até 25%, sendo que eu tenho que respeitar o salário mínimo, então ele não pode receber menos que um salário mínimo, mesmo com essa redução. E também tenho que garantir o emprego. Eu não posso reduzir salário, no decorrer dessa redução, eu demitir o trabalhador. Isso é para evitar a demissão em massa. Não é? Bom, aí vem o X da questão. A redução salarial é vedada, salvo convenção coletiva ou acordo coletivo. Isso está na CLT? Não. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 7º, lá no item 6º. Então, como a Constituição ela está superior à CLT, né, na hierarquia das normas, eu só posso reduzir salário com a anuência, né, com a concordância do sindicato. Então, a redução salarial é possível? É, 25%. Se aplica ao nosso caso? Sim. Porém, eu dependo de negociação com o sindicato, tem que estar previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Beleza? Ok, já vamos abrir aí para dúvidas, né? Agradecer novamente aí a Nova Rota Seguros, agradecer novamente aí a Exata Segurança e Medicina do Trabalho. Sigam lá as páginas Nova Rota Seguros, Grupo Exata, bahia.com.br, lá no Insta. Abrindo os comentários agora, gente, agora eu vou pedir só uma coisa. Se o que eu falei já tirou sua dúvida, não posta novamente. Lembrando outra coisa, as dúvidas são a respeito apenas desses 3 temas: banco de horas, suspensão de exigência de SST e redução salarial. Se sua dúvida é de teletrabalho, assiste a live de anteontem, de terça-feira, de quarta-feira. Se sua dúvida é sobre férias ou antecipação de feriado, assiste a live de ontem. Tem que atrapalho. Se sua dúvida for desses temas, tira agora. Se sua dúvida for de outros temas que a gente ainda não falou, aguarda a live chegar, tá bom? E um pedido, eu até gosto, mas vamos evitar coraçãozinho, palminha, tal, beleza? Vamos tentar ser bem focado. Abrindo aqui os comentários, vamos lá. Aguardando aí as dúvidas, perguntas. Lembrando que temos outro encontro marcado segunda-feira, 21 horas, tá? 21 horas, segunda-feira. Já estou marcando com vocês. E os temas serão, vou dizer logo aqui, tá? Licença remunerada, suspensão do contrato e diferimento do FGTS. Vamos esclarecer essas dúvidas em relação à Caixa, como é que faz, informa GFIP agora, informa depois. Parou tudo ou não tem dúvida? Ah, tem. Se o funcionário trabalhar sábado, domingo e feriado, pode ser abatido do saldo negativo do banco de horas?
Se tiver negativa, a empresa determinar sim, sim, porém, lembrar da folga semanal, tá? Lembrar da folga semanal que ele tem direito e continua tendo, tá? O ideal é que ele pague diariamente 2 horas. Quero ver a live de teletrabalho, me pede depois no privado, ou se tiver algum grupo que eu participe, me pede no grupo que eu mando o link. Valeu, Ademilson. Janaína, tenho 5 dias de férias na casa, pode ser usada para bater essas horas? Bom, vamos lá, você tem saldo de férias de 5 dias a bater para banco de horas. Eu entendo que não, porque a legislação ordena que você tire as férias, né? As férias é um direito que a finalidade é outra, né? A finalidade é o descanso, né? Em relação até uma norma de saúde, né? Embora a legislação permita que você venda 10 dias, eu entendo que uma coisa não deve ser casar com a outra. Ainda tem a questão de um terço, né? Um MP permite a redução com sindicato sem participar, redução do salário com sindicato sem participar, acho que quer dizer sem o sindicato participar. Não, até então não, a redução salarial depende de sindicato. Na MP lá o governo cogitou-se sair na MP isso, mas não foi colocado na MP essa possibilidade de redução salarial. O treinamento de brigada de emergência é obrigatório para a renovação do AVCB. Como fica? Bom, a MP aí eu entendo que tem superioridade em relação à questão do Corpo de Bombeiro, né? Se a própria MP permite, eu entendo que, falando de uma linguagem bem simples, passa por cima de tudo, né? Eu entendo que, nesse caso, o Corpo de Bombeiro deve atender a MP pelo estado de calamidade. Com relação à redução de salário em 25%, a MP não ficou acima de qualquer acordo sindical. A questão é que na MP ela não tratou de redução de salário de 25%, né? Ela não trouxe isso. Isso está na CLT, não é na MP, tá? Se a MP trouxesse, aí sim ela ia dizer que independe do sindicato, provavelmente. Mas isso não foi tratado na MP, redução salarial. A base legal da redução é o artigo 503, mas é bom você começar lendo lá desde o 501. Qual a responsabilidade do empresário com o salário do empregado nesse período em que a empresa está obrigada a ficar fechada? Bom, a própria MP citou que o estado de quarentena que estamos é a hipótese de interrupção, ou seja, é uma falta justificada. Então o trabalhador não pode deixar de receber o salário, né? Embora a gente vai falar aí futuramente sobre hipótese de suspensão do contrato, que foi revogada na MP, porém na CLT já existia a previsão legal e não foi revogada a CLT, foi revogada a suspensão prevista na própria MP, né? Que tá para sair uma outra aí. Pode ser que saia hoje à noite, pode ser que saia segunda, pode ser que saia quarta, pode ser que nem saia, a gente não sabe, né? Toda hora a mídia divulga uma coisa. Essa redução de salário é necessária homologar em sindicato, já respondi, assiste de novo. Todos os funcionários da empresa onde trabalho pediu para sair do sindicato, ou seja, eles não mais representam os funcionários. Como poderia ser a redução salarial nesse caso? Gente, Charles, o que acontece? O sindicato está ligado à atividade da empresa. Então, independente se existe trabalhadores vinculados ou não, a convenção vai valer para eles, tá? Não existe uma convenção que vai valer apenas para uma parte dos trabalhadores e outra não. Se tem a convenção, vai valer tanto para os sindicalizados quanto para os não sindicalizados. Os direitos trabalhistas são garantidos para ambas as partes. Pode repetir das alternativas que sugere? Vamos lá. Você pode assistir de novo na live. Assista de novo, vá. Depois você pega. Olha a hora, Gilmar. Tá cedo. 21h33. Nesse período, os atos admissionais sem realizar, corro risco de admitir um funcionário inapto para suas atividades? Risco do negócio, né? Risco do negócio. Boa pergunta, viu, Charlene? Risco do negócio. Porém, olha como a MP fala, né? Se o coordenador, deixa eu puxar aqui, se o coordenador do PCMSO, né, ele fala que se indicar que é um risco, aí você faz os exames lá no início, né? Mas não tendo esse coordenador que especifique isso, eu entendo como um risco. Pode ser que no futuro, inclusive, dê alguns processos, né? Porque a empresa vai dizer que fez porque a própria MP autorizou, né?
O congelamento dá o quê? SFIP será a partir do mês que vem. O congelamento, assim quer dizer o parcelamento, né? Deixa para o tema, a próxima live, tá? Para a gente não mexer aqui na ordem do negócio. Não bagunçar a nossa live. Nos casos de municípios que determinou a redução de jornada, como ficam os salários? Município que determinou para os trabalhadores municipais, né? Porque aí redução depende de sindicato, né? É bom ver isso melhor aí, de repente com um advogado, inclusive a gente talvez convide um esses dias, eu estou falando demais. Eu não vi nenhum município que determinou a redução de jornada, eu vi determinando o fechamento de alguns estabelecimentos, que a gente vai ver isso numa outra live. Com relação à redução salarial, para quem recebe ticket de alimentação, reduz também? Entendo que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estou reduzindo o salário, porque pelo estado de pandemia, mas o ticket de alimentação entendo que não. Gratidão, ok. A empresa é produtor rural, não tem convenção coletiva. Como homologa a redução? Aí eu já entendo que de repente mas não tem sindicato? Ou o empregador definiu que não vou seguir? Né? Porque se tiver sindicato, depende de lá. Não sendo isso, eu recomendo homologarem em Ministério do Trabalho, para depois o trabalhador não dizer que foi obrigado a aceitar. Obrigado, Jana. Espero que eu tenha respondido à altura, viu? Gilmar, o empregador pode fazer escala de trabalho para os funcionários só trabalhar 10 dias no mês e apenas pagar esses dias? Isso aí é suspensão do contrato, né? Suspensão por esses dias. Eu entendo que suspensão... Deixa eu chegar na live de suspensão, que eu vou soltar uma bomba para vocês. Deixa eu chegar lá. Boa noite. Você falou dos 180 dias do ASO a ser usado nos demissionais. Fiquei na dúvida. A NR7 fala... Isso, a NR7 fala, né? 135 dias para grau 1 e grau 2 e grau 3 igual 4, grau 4, 90 dias. Isso, essa é a regra geral. Né? Só que a MP veio e passou por cima disso aí tudo, dando aí o prazo de 180 dias, independente do grau de risco. Isso aí, claro, é uma regra transitória, só vale nesse estado aí de calamidade que estamos vivendo. Quando acabar a volta, essa regrinha que você falou do prazo. Por quanto tempo deve durar a redução salarial de até 25%? Até durar o estado de calamidade, como a gente falou aqui. Foi solicitado ao empregado que nesse período, devido ao não funcionamento do estabelecimento, que ficasse em casa. Esse dia pode ser descontado? Já falei, não. Não. A hipótese de interrupção, não suspensão. Embora a gente vá falar de suspensão na próxima live de segunda-feira. O saldo de banco de horas negativo antes do salário pode ser incluso no tempo da compensação? Eu entendo que não, que esse tempo é aplicável ao saldo que foi, vamos dizer assim, gerado nesse período de pandemia. O que vinha lá atrás, eu entendo que aplica o que estava na CLT. A exceção foi durante esse período. A loja onde trabalho fechou, trabalho com vendas, eles deixaram bem claro que estamos home office, não foi nada oficializado. Não é bom oficializar através de divulgação de venda pelo site, porém eles suspenderam vale refeição, vale alimentação. Isso a gente falou de home office, tá? Não é banco de horas, assiste lá a live de home office que eu deixei isso bem claro lá. A nossa empresa reduziu a carga salário em 25%, depende, é bom ver primeiro na convenção. Provavelmente, Marcele, né? Sua empresa é grande, Marcele, ela não vai fazer isso correndo risco, provavelmente está lá na convenção coletiva já essa previsão, viu? Se você trabalha onde eu penso que sim, eu entendo que sim. Lá na empresa que fica 2 meses sem pagar para não demitir, essa suspensão a gente vai falar no próximo tema, mas a grosso modo não pode. Mas a gente vai falar uma hipótese que pode. No caso de empresa de contabilidade que não está associada a sindicato, pode reduzir o salário? Gente, não é opção se associar a sindicato. A partir do momento que você abre uma empresa em determinada atividade, automaticamente você está vinculado ao sindicato daquela categoria. Se fosse assim, ninguém ia querer se vincular a sindicato para definir suas próprias regras. O negócio é mangueado, mas nem tanto. Vamos por parte. Dessa parte vocês cortam depois quando assistir. Viu? Se não tiver sindicato para redução de salário, homologa no MTS. Se de fato naquela atividade não tiver sindicato. É diferente da empresa dizer que não tem e ter.
O acordo entre empregador e sindicato referente à redução salarial pode ser feito individualmente entre uma empresa e o sindicato? Sim, aí é acordo coletivo de trabalho. É diferente de convenção que se aplica a toda uma categoria. Pode sim. Se o laudo admissional sair como INAP depois de estado de calamidade, como administraremos? Foi aquela questão que Charlene perguntou, né? É um risco que pode demandar processo lá na frente, já que a própria MP autoriza, mas por outro lado deixa a empresa, vamos dizer assim, até certo tempo exposta. Né? Eu vou poder demitir, mesmo estando inapto, já que o governo autorizou? Eu entendo que não, mas quem vai pagar se ele não vai poder continuar? Eu vou afastá-lo assim que eu descobrir? A doença foi adquirida depois, durante a empresa ou antes? É aquela coisa, a gente está suspenso. Se puder fazer, pode. Né? Estou em home, se puder fazer, faz. A lei dá uma possibilidade. Suspende, em tese, é obrigatório. Mas se eu quiser fazer, eu tiver como, é sempre bom fazer. A suspensão é pelo Estado, até para evitar contato, né, com outras pessoas que de repente estejam lá por outros motivos, evitar o sistema de saúde estar sobrecarregado, seja o público, seja o próprio privado. A ideia é interessante, mas eu tenho que analisar os dois lados. Estou em home office, a empresa não mais deixou, já falei isso, Edjane. Assista a live de home office, de teletrabalho, a live de quarta-feira. Boa noite. Como as empresas de pequeno porte solicitam o salário de funcionário que receba até 2 salários mínimos? Isso aí não foi regulamentado ainda, não é o tema da nossa live de hoje, mas não foi regulamentado ainda, tá? Responde a minha pergunta. Manda de novo, Márcia. Devo ter passado aqui de vez. Caso o sindicato faça um aditivo contrariando o que foi definido na MP 907, qual prevalece? Depende. Aditivo dizendo o quê? Não é? A convenção tem força de lei, a MP também tem força de lei. Se for um dos itens que está no artigo 611-A, não é? Em tese tem prevalência sobre a lei, que está lá em aquela questão do negociado sobre o legislado. Mas um sindicato fazer isso é muito estranho. Não encontro clínica para realizar exame demissional na região onde eu moro, só está entendendo emergência. A intenção da MP foi justamente por isso. Já que não está encontrando clínica para fazer, eu suspendo. Entendeu? A intenção do governo foi até interessante, mas eu tenho que analisar o outro lado. Super recomendo aí Exata. Vê se na Exata não tem onde você mora, para ver se faz lá. Responde a minha. Edjane, eu já falei que eu já respondi isso. Assiste a live do dia. Num caso de suspensão do ASO, a empresa tem algum respaldo na contratação de uma gestante do ASO admissional, mas a gestação não é um impedimento. Pelo contrário, né? Eu não posso deixar de contratar pelo fato de gestação. É uma prática discriminatória. Né? E na questão da demissional, a gente viu que não foi suspenso. Posso abonar o banco de horas para quem fez home office? Não, porque home office ele está trabalhando, né? Ele não está lá de boaça. Ele está trabalhando. Então não há no que se falar banco de horas versus home office. Ele está trabalhando fora do local de trabalho. Ele não está sem fazer nada. Redução de carga horária pode reduzir o ticket de alimentação? Eu falei, entendo que não. Né? Exceto se na convenção disser o seguinte, ó, jornada, vamos supor, superior a 6 horas, o ticket é de R$15, jornada de até 6 horas, o ticket é de 10. Aí eu entendo que sim, nesse período. Né? Nesse período. Mas se a convenção estabelece que é direito a ticket, que é direito a X valor, para os trabalhadores, não separa por carga horária, eu não vejo fundamento para reduzir ou tirar ticket de alimentação. Quem está em processo de aposentadoria, sendo aparado pelo sindicato, pode ser demitido, não é o tema de hoje, tá? Mas depende, né? Se tiver na convenção aquela aposentadoria, aquela estabilidade pré-aposentadoria, a convenção tem força de lei. Ao admitir um empregado, posso formalizar um acordo de vinda de banco de hora por tempo indeterminado, respeitando o prazo de compensação de 6 meses? A MP dá um prazo de 18 meses. Não é? Inicialmente, ao admitir agora, você pode 18 meses. Se for depois desse período de recesso de calamidade, aí vai seguir a regra da CLT, mensal, semestral, anual. Aí você assiste lá o comecinho da live que eu expliquei a diferença de todos os três e o que depende de convenção ou não.
O governo falou que vai disponibilizar empréstimos e vamos falar isso, deixar isso para a live, caso disponibilizar live sobre isso, tá? Vamos focar no tema de hoje. Redução de, já falei, de carga horária para o ticket, entendido, Ellen, valeu. Posso abonar um relatório de ponto, banco de hora para quem fez home office, já respondi, home office é trabalho, então não existe redução, abater nada, que ele está trabalhando normalmente. O colaborador pode vir receber após a pandemia essa redução de 25%. Entendo que não, a não ser que tenha outro motivo de força maior, mas essa redução de 25% é em caso de força maior, lei lá o artigo 501 ao 503. Aqui no município foi determinado que funcione das 8 às 13 da tarde, a partir de segunda, então não reduzir o salário? Não, eu entendo que obrigar que trabalha a ter esse horário não significa que vai reduzir o salário, significa que de repente pode ser banco de horas, ou a depender, a gente vai ver aí na terça-feira, que você pode de repente aí questionar um município, obrigar que ele pague. Deixa a terça-feira que essa live vai ser bem polêmica. Se um funcionário ficou-se de 5 dias a trabalhar, Eliante, manda a dúvida completa, porque por partes eu não vou conseguir acompanhar por causa da quantidade. Mande tudo num texto só. De acordo com o MP, na página 1, é isso? No pagamento 1, onde menciona que a Covid é considerada força maior com base no artigo da CLT, poderia a empresa delegar um colaborador pelo motivo de razão de força maior? Excelente pergunta, tema da live de terça-feira. Essa live vai ser bombástica, não perca, viu, Mili F. Aguiar? Terça-feira eu te respondo isso. Vai ser bem interessante essa live, não percam não, viu, gente, que eu estou preparando um material muito massa. Pode entrar nesses dias para reposição de horas? Sim, banco de horas, desde que você comunica ao trabalhador, né, que vai ser banco de horas, que não é licença remunerada, que é uma coisa diferente da outra. Valeu, André. Exame demissional, se não conseguir fazer em meio aos 10 dias de pagamento, até quando podemos fazer? Bom, ele fala que pode ser dispensado, né, que se tiver feito um periódico ou um de retorno, algum, em menos de 180 dias. Então, primeiro analise se o periódico não foi feito há aproximadamente 6 meses, ou um exame de retorno, ou um exame de troca de função, ou admissional. Não sendo isso, o prazo do demissional continua 10 dias corridos. Se não ocorrer, risco que você está correndo, né? Só não esquece de pagar, aí que é o risco de pagar e de repente dar inapto. Valeu, Genilson. Se o colaborador está afastado por auxílio doença e nesse período ele retornará ao trabalho, não seria arriscado não fazer exame de retorno? Seria arriscado, é o que eu falei lá atrás, é um risco que a MP está colocando, até pelo fato de você não estar encontrando lugares para fazer exame de retorno, né? De fato é um risco que há, né? Já que a própria legislação diz que eu tenho que fazer. Claro que ela diz que eu tenho que fazer, mas por outro lado suspende. O risco é você colocar o trabalhador para retornar e ele está inapto. Claro que depois ele pode, mesmo depois do retorno, ir lá tentar requerer o benefício lá, continuidade com relação ao INSS, né? Entrei agora, qual o tema de hoje? Tome vergonha, Fernanda, que a gente divulgou totalmente isso aí. Mas tá bom, vou ser bonzinho, vou dizer. O tema de hoje é banco de horas, suspensão de exigência de saúde e segurança e redução salarial, beleza? Espero não dispersar a live, mas ganhou uma fã. Obrigado, Leandro, saiu na hora. Valeu, Luciano. No caso de aso demissional, como faz? Está suspenso também? Assiste de novo lá. Vocês não estão prestando atenção, né? Mas o demissional não está suspenso. Recebi um aditivo do sindicato impossibilitando um terço das férias em dezembro, contrariando a MP. Samuca, sindicato forte, né? Embora, sinceramente, pelo estado que estamos, eu entendo que ele não precisava fazer isso, né? Ele talvez não entendeu o lado do empresário, mas se impossibilitou, eu entendo que isso foi acordado com o sindicato patronal. Então eu entendo que tem que seguir aí a regra do sindicato. Embora, né, a questão de um terço, né, na MP esteja autorizado, mas não foi o tema de hoje, tá? O exame demissional não foi suspenso? Não, demissional não, foi suspenso os outros, exceto o demissional, assiste lá que a gente já falou isso. Funcionários com aviso trabalhado permanece com as mesmas regras, sendo o aso válido 180 dias? Sim, se até a data da demissão ele tiver feito um outro exame, não precisa fazer o demissional.
A empresa quer reduzir o salário por meses. Pode redução salarial, pode, nesse caso que eu falei, assiste lá na live. A empresa pode desligar o colaborador normalmente esse período. Desligar pode, desde que pague tudo. A gente vai ver força maior, se é uma possibilidade ou não, na terça-feira. Reduzir o salário com justificativa que a atividade realizada não atenderam o que a empresa determinou com base apenas no relatório de entrega correto, pagando tudo, a empresa não precisa nem dizer porque está desligando. Né? Como disse, pagando bem que mal tem. Ela não precisa nem dizer porque está desligando, desde que pague todos os direitos. Aí se ela quiser tirar algum direito justificando isso, aí já é uma outra conversa. Estou de licença remunerada até dia 31 e férias a partir do dia 1º. Após as férias, a empresa pode novamente colocar licença remunerada? Seria excelente. Pode sim, para você é muito bom. Licença remunerada é diferente de banco de horas, tá? Valeu, Ricardão, meu mestre. Amanhã tamo junto. Obrigado, boa noite pela live. Ok, obrigado. Já espera-se de um sindicato, né? É, verdade, Ricardo. Eu entendi o contexto. Não se esqueça da surpresa. Me lembre daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouco eu já encerro para a gente ter falado da surpresinha, das duas surpresinhas. Tem algum modelo desse termo que tem que fazer na banco de horas? Tem, homem. Depois me pede lá no privado, no WhatsApp. Gente, meu WhatsApp, para quem não tem, 71988446191. 88446191. Se não copiou, depois assista a live toda para copiar. Acho que tem na minha bio aí. Se o colaborador ficar afastado durante 15 dias, deve ser, em função de apresentação de um dos sintomas, será necessário fazer o afastamento? Bom, 15 dias não tem afastamento, né? 15 dias a empresa ainda banca, mas não é para entrar em benefício, ele tem que ter um laudo determinando o afastamento superior a 15 dias. De antemão, é estado de quarentena. Agora, se a empresa é atividade essencial e está funcionando, não é só a questão de apresentar um dos sintomas que vai fazer com que a pessoa se afaste. Apresentou o sintoma, vai no médico. Se ele dá o atestado, afasta. É ele que diz o que é aquilo, não é apenas o trabalhador dizer. A emissão da CAT continua sendo obrigatória? Sim, só lembrando que Covid não foi considerado como doença do trabalho, tá? Exceto se comprovado. Então, isso não gera CAT, mas a CAT continua sendo obrigatória em caso de acidente de trabalho, tá? Vai fazer curso online, tem um de atualização, depois me chama lá e tem outros para vir aí, vamos por parte. Obrigado, Gi. Licença remunerada descontada do salário? Não, o próprio nome diz licença remunerada. Eu estou dando lá a folga e pagando o seu salário esse período. Trabalho de segunda a sexta, estou 15 dias em casa e o acordador foi compensar os sábados. O procedimento está correto. Se você não trabalha aos sábados, sem problema. Pode ser que a empresa coloque você para trabalhar 10 horas no sábado, inclusive. Se prepare, viu? Acabou o sabadão. Muito top, obrigado. Deslocamento de viagem e trabalho conta como horas trabalhadas? Bom, questão polêmica, viu? Porque muitos entendem que quando você já recebe um valor, né, desse deslocamento aí, de áreas ou de custo, já está no pacote. Outros entendem que é jornada, quando você está em um local diferente do seu habitual. Outros entendem que não é mais jornada por conta da reforma trabalhista. Responde minha pergunta. Pergunte, Adriele. Se passou eu não vi, pergunta de novo. Quando você fala que a empresa pode reduzir enquanto durar a calamidade, a empresa pode dizer por mais de 4 meses? Não, mas a calamidade de antemão a gente não sabe exatamente quando vai cessar, né? Cogitam-se em 4 meses, já cogita agora 2, né? Então você não vai reduzir dizendo vai ser durante X meses. Você vai dizer que vai ser enquanto durar o estado de calamidade. Lembrando que depende de convenção, acordo coletivo. Tem que frisar isso para você não sair dizendo que o Gilmar falou que pode reduzir. Professor, me tira a dúvida, eu trabalho home office, computa horas extras. Eu falei isso na live de teletrabalho. Ouve lá que está uma explicação bem legal. Excelente live, obrigado. Daqui a pouco eu acabo, gente. O funcionário tem direito a 10 dias de férias, porém a empresa deu 30 dias de férias antecipado. No retorno vai demitir o funcionário. Pode contar na rescisão os dias que ele não tinha direito? Sim. Você vai colocar lá os 10 dias, né, os avos lá, né, 4 avos seria, nos adicionais, e vai abater o que foi pago lá no desconto. Você vai sair um pelo outro e vai acabar batendo dos demais de dor. Na prática vai abater o 10º do saldo de salário, do aviso, né?
Licença remunerada pode impactar em quem está em processo de pré-aposentadoria? Não, não impacta porque você está recebendo o salário normalmente, né? Em licença remunerada. Embora não seja o tema de hoje, tá? 2 meses que estão analisando para o funcionário ficar em casa. Você sabe me dizer se a medida completa com relação a... Não. Recurso que o governo federal não saiu ainda. Show de live e a surpresa. Tá acabando, né? 21h54. Gente, encerraram as perguntas. Ó, pela primeira vez a gente conseguiu responder todas as perguntas. Que legal. Não mande mais não que acabou, tá? A surpresa. Vamos lá. Primeira surpresa é o seguinte. Daqui a pouquinho, vocês estão assistindo a live, daqui a pouquinho, 5, no máximo 10 minutos, eu vou fazer um sorteio lá via Instagram, tá? Lá via Instagram, aqui no Insta, eu vou largar lá no post normal com um sorteio de um brinde, tá? Perceberam que hoje eu não vim com camisa de frase? Justamente porque eu peguei a camisa novinha que eu iria usar hoje para sortear para vocês, social, DCTF Web, departamento pessoal. Tá nova, viu? Eu já vi você com uma dessa, eu faço sempre mais de uma para mim. Vou usando uma, quando fica velho eu começo a usar outra. Essa aqui tá novinha. Vou dizer lá as regras, os critérios, são bem fáceis. Mas pense só que vai ser algo que precisa de criatividade, tá? Vocês vão ter que ser criativos. Eu vou colocar as regras daqui a pouquinho lá, com a fotinha bonitinha. E o sorteio vai ser no domingo. Mas vocês que estão aqui acompanhando a live vão ter prioridade, né? Responder logo, saber de primeira mão. Belezinha? Gente, 21h55. Relembrando aqui os temas aí das próximas lives, da próxima live, segunda-feira, 21 horas. Licença remunerada, vamos falar de licença remunerada. A gente não falei hoje, só respondi algumas dúvidas até na empolgação, que não é por respondido. Mas tem umas exceções em relação à licença remunerada, tá? Se passar mais de uma quantidade de dias, ele perde direito às férias, a gente vai falar, debater sobre isso. Em relação à suspensão do contrato, foi revogada a suspensão que estava prevista na MP, mas já existia na CLT uma previsão de suspensão e essa não foi revogada. A gente vai ver os requisitos, ver as regras, tudo direitinho. E vamos falar também sobre diferimento do FGTS, esse parcelamento aí do FGTS de março, abril e maio, né? Já foi atualizada aí a CEFIP, saiu uma versão nova aí, já com as tabelas de março em diante da reforma previdenciária hoje. Né? Baixa lá, atualiza, manda suas CEFIPs, não esquece também de atualizar os índices do FGTS, se não tiver atualizado. Manda as GFIPs que estava lá acumulada, para que os clientes não paguem com atraso, beleza? Então, segunda-feira, nosso próximo encontro, 21 horas, não esqueçam. Terça-feira teremos outra live com outros temas. Obrigado, Roseane, obrigado, Alezinha, obrigado, Kelly. Não, sorteio não é só com vocês não, que eu vou colocar lá no Insta. Não tem nem como foi só com vocês. Agradecer imensamente aí a parceria da Nova Rota, seguros empresariais. Gente, que tal um seguro para os trabalhadores da sua empresa? É mais barato do que você pensa. E, claro, com a Nova Rota é uma empresa super diferenciada. Nova Rota está contribuindo para que essa live seja realizada. Também, o Insta me avisou ali, 1 minuto e meio para me derrubar. Não vou dar esse gostinho a eles. Exata Segurança e Medicina do Trabalho continua funcionando segunda, quarta e sexta a partir da próxima semana para fazer o demissional que não foi suspenso, tá? Então super recomendo o serviço, excelente preço, qualidade já comprovada por todos que já teve o serviço prestado. Gente, valeu, 1 minuto, não vou dar o gostinho ao Instagram de me derrubar, a gente sai antes. Muito obrigado por mais uma live, sorteio daqui a pouco lá no Insta. E vão pensando aí algum criativo, porque para ganhar depende da sua criatividade. Valeu? Até segunda. Um salve.